Olá, seja bem-vindo ao canal da Ifontech. Hoje nós vamos falar sobre uma máquina que promete revolucionar a forma como você enxerga impressões de alta qualidade. Vamos lá? E quem vai explicar tudo pra gente sobre HP DesignJet série Z9 é o Thiago, especialista da HP. Thiago, seja bem-vindo ao canal mais uma vez. Prazer é meu de estar aqui com vocês. Tiago, e para início de conversa, a gente sabe que essa máquina veio para revolucionar e elevar o nível e a qualidade de impressão. Mas eu queria que você nos contasse o que ela tem de tão especial. Essa é uma máquina que foi desenvolvida especialmente para os profissionais de fotografia, de fine art, todos aqueles que produzem imagens de altíssima qualidade, que tem essa necessidade também da longevidade. Então, impressões que durem ao passar do tempo e que não desbotem. Então é uma impressora que é desenvolvida para profissionais de fotografia, para aqueles que imprimem obras de arte para exposições, museus, também para designers gráficos, pessoal de criação, além de ser possível também fazer prova de cor, prova contratual com essa impressora. Aí com o auxílio de um software RIP a gente consegue simular uma impressora offset para fazer uma prova que depois vai servir de base para impressão numa impressora offset. Então é uma impressora que consegue atender diversos públicos justamente pela altíssima qualidade e pelo gamut de cores gigantesco que ela consegue reproduzir. Além dessa questão da qualidade, eu queria que você falasse para a gente também da velocidade. A gente sabe, né, que hoje estamos num dia que as pessoas estão mais corridas, né, que o tempo às vezes é escasso. Ela é uma máquina rápida? Sim, ela é uma máquina rápida para o propósito ao qual ela se destina. Então, quando a gente pensa numa obra de arte, uma qualidade excepcional, a gente está pensando em uma impressão sempre feita no modo melhor de impressão. E nesse caso a gente consegue atender 4,5 metros quadrados por hora. Porém, a gente tem versões mais robustas para aqueles clientes que têm muito mais serviço, que é a Z9 Pro. Aí nesse caso ela consegue fazer até 14 metros hora com a mesma qualidade de impressão. Ela é uma máquina fácil de ser utilizada? Sim, muito fácil. Essa é uma característica da HP. Então, sempre que a gente desenvolve um produto, a gente pensa na facilidade de operação, em deixar a vida do usuário mais simples. Então, por isso, a gente traz para o painel frontal da impressora uma experiência muito intuitiva, de maneira que ele consegue verificar o status das tintas, das cabeças de impressão, que são substituíveis pelo próprio usuário, consegue verificar a fila de impressão com os trabalhos que estão para ser impressos, que já foram impressos, até reimprimir diretamente do painel frontal, e temos até uma função de otimização da qualidade, de maneira que se o cliente quer melhorar, está verificando ali que tem algum problema de qualidade de imagem, ele pode apertar os botões que tem ali no painel, muito intuitivo, e consegue ter essa qualidade restaurada para entregar sempre melhor qualidade de impressão. Tiago, e falando dessa questão de qualidade, como que essa máquina se destaca no mercado e quais são as funções avançadas dela? Olha, muito boa pergunta. Na DesignJet série Z9 a gente colocou muita tecnologia desenvolvida especialmente para quem produz fotografia. A primeira tecnologia que nós temos embarcada na DesignJet série Z9 é o Pixel Control. O Pixel Control é um processo de conversão da imagem em pixels para a nossa impressora em gotas, de um processo totalmente digital. Então, antigamente, nas nossas linhas de impressoras, a gente trabalhava com, se, por exemplo, uma impressora tem 4 tintas, então essa impressora vai ter essa imagem dividida em 4 camadas, e aí cada cor vai reproduzir a sua respectiva camada. O que a gente fez com o Pixel Control foi analisar a imagem pixel a pixel e montar a composição correta, a receita correta para a reprodução dessas gotas, né, dessa imagem em cada pixel. Então a gente faz uma conversão totalmente digital do que a gente vê no computador para linhas de impressão.
Esse é o Pixel Control. Porém, nas DesignJet série Z9, a gente tem uma segunda tecnologia que a gente incluiu nessas impressoras, que é a cabeça de impressão com duplo tamanho de gota. Isso significa que a cabeça de impressão tem dois tamanhos diferentes de gota. Por exemplo, se eu preciso imprimir o Light Magenta, eu já não preciso mais do cartucho magenta. Eu deposito uma cor magenta num tamanho de gota menor e aí a própria composição junto com o papel vai reproduzir o Light Magenta. Então, com isso, a gente sai de uma impressora que antigamente tinha 12 tintas para agora uma impressora de 9 tintas entregando o mesmo espaço de cor de antigamente. Isso, para o nosso cliente, é muito melhor para controle de inventário e também acaba sendo reduz, né, o espaço que ele precisa para controlar esse inventário. Então, muito menos custo também quando tem que comprar um kit de cartuchos, não são 12, são 9, então muito melhor para os nossos clientes. E a questão da calibração das cores, como que isso funciona, Thiago? Olha, é uma ótima pergunta, porque a Z9, a série Z9, vem também com espectrofotômetro embutido, integrado dentro da impressora. A gente sabe que, dependendo do material, você pode ter um branco diferente. Então, cada material tem o seu respectivo branco. E essa diferença de brancos, ela pode impactar no resultado final da sua impressão. Então, como a impressora tem um espectrofotômetro interno, ela acaba conseguindo imprimir, primeiro, uma calibração de cores, onde a gente regula as densidades de tinta. E segundo, depois que a gente fez essa calibração, a gente vem imprimindo o espaço de cores que a máquina vai conseguir reproduzir nesse material. Depois, com o espectro integrado, a gente lê cada uma dessas cores, levando em conta o branco do papel, e a gente cria o espaço de cores que a máquina vai conseguir reproduzir nesse material específico. Com isso, a gente consegue a fidelidade de cores, entregar a cor correta e, além disso, entregar sempre a mesma cor, porque a máquina consegue fazer a calibração de cores de tempos em tempos, fazendo a compensação dessas cores com desgaste da cabeça e tal. Então, é uma tecnologia que realmente vem a atender todos os quesitos, as necessidades dos profissionais de fotografia, fine art e todos que precisam de altíssima qualidade de impressão. Você falou dessa questão do material também, Thiago. Que tipo de material a gente consegue trabalhar com essa máquina? Olha, a gente consegue trabalhar em inúmeros tipos de material. Como a impressora é voltada para fotografia de alta qualidade, então, obviamente, os papéis fotográficos, brilhantes, semibrilho, fosco, mas também a gente avança para o canvas, por exemplo, que é um material que a gente estava imprimindo aqui. Até aqui atrás de mim eu tenho um quadro impresso totalmente em canvas. Profissionais de fine art gostam muito de imprimir em papel de algodão. A gente também consegue imprimir nesses papéis de algodão. Conseguimos imprimir inclusive em filme backlight, em outros tipos de materiais aí que tem no mercado. Então, sempre pensando em alta qualidade de impressão. E uma coisa importante, né, eu estou falando bastante de fine art, uma coisa importante de se levar em conta é a longevidade do impresso. Então, as tintas das DesignJet Z9 hoje são as que têm a maior longevidade do mercado, conseguindo atingir mais de 250 anos. Então, imagina você, se você comprar uma foto de 20 mil reais, né? Existem fotógrafos hoje em dia que vendem fotos por 20 mil reais. Imagina se você paga esse valor nessa imagem e depois de 3 meses essa foto desbota. Ou depois de 5 anos essa foto desbota. É inadmissível. E com uma DesignJet Z9, o cliente não precisa se preocupar com isso, pode vender tranquilamente a foto por 20 mil reais. Não terá esse problema. Por esse fotógrafo que não terá esse problema. Tiago, e eu reparei que essa máquina tem o HP DesignJet Z9+. O que significa esse mais no nome? O mais faz referência ao otimizador de brilho. O otimizador de brilho é um opcional
das DesignJet Z9 exclusivamente para os profissionais que fazem muita exposição. O que acontece? Quando você imprime com tintas pigmentadas sobre uma mídia brilhante ou semibrilho, a área onde tem tinta pode refletir de uma maneira diferente da área onde não tem tinta. Então, para evitar essas diferenças de brilho que possam ocorrer, a gente inventou um cartucho otimizador de brilho. Cartucho com tinta incolor que cobre completamente a superfície da impressão, de maneira que o brilho fica homogêneo nas áreas onde tem tinta, onde não tem tinta. Justamente para os profissionais que fazem exposição de obra de arte, que tem um holofote incidindo sobre a imagem. A gente ainda tem um recurso adicional para a qualidade, que é o Drop Detector. O Drop Detector ele é um recurso que fica monitorando nos orifícios de impressão da cabeça para entregar sempre uma qualidade perfeita. Se ele identifica que tem um orifício ruim, ele automaticamente substitui por um bom, entregando sempre a qualidade de impressão excelente. E nesse primeiro episódio nós falamos sobre qualidade. No próximo vamos falar sobre segurança e sobre produtividade. Então fiquem ligadinhos aqui no canal, lembrando que você encontra essa máquina e todos os suplementos no site da Ifontech. Acesse!